Eita Glória, bom dia, graça e paz. A nossa evangelista Reinaldo hoje aqui, né, evangelista Reinaldo? Paz, bom dia. Tamo Então, junto aí nessa missão. Estou esperando aí o pessoal começar a entrar. O evangelista já está aqui preparando aqui, finalizando aqui os apontamentos de hoje. Amém? Graça e paz. Você que estiver chegando aí na nossa EBD online, eu sei que demora um pouquinho, eu estou usando a minha internet aqui, porque a internet da igreja não está tão boa, não está rápida, então eu vou usar a minha. Se vocês tiverem com algum problema, alguma dificuldade, se tiver ruim aí a conexão, me avisem, por favor, tá ok? Para a gente poder acompanhar aqui. Hoje, né, claro, conforme vem anunciado há tempos aí, até o evangelista Reinaldo já estava aí ansioso por esse momento. Há algum tempo, né, Reinaldo? Acho que mais de uns 2 anos. Mais ou menos né? uns 2 anos. Uns 2 anos aí que o Reinaldo estava propondo aí fazer o mês de outubro da reforma. Nós íamos fazer presencial, né, mas infelizmente aí, por causa dessa questão da pandemia, a gente está evitando aí ainda se reunir. Rafaela, graça e paz, Rafaela, tudo bem? Bom dia. Então, hoje a gente vai começar esse estudo aqui, então, né, de maneira online, ok? Serão 4 domingos que nós vamos estar fazendo aqui a nossa aula, ok? E nós vamos estar aí, se Deus permitir, durante esses 4 domingos falando sobre a reforma protestante, ok? Reinaldo, se você conseguir lá na página, compartilha no teu, que o pessoal do teu perfil vai poder também acompanhar. Se você entrar na página pelo telefone. Apesar de que eu tô colocando aqui o meu telefone em modo avião. Ah, tá. Para poder não atrapalhar nos Mas só bolsos, compartilha porque... e depois volta, de repente. Ah, Estou aqui para a gente poder, o pessoal do evangelista Reinaldo, né, também poder participar também. Afinal de contas, né, o nosso evangelista será, se Deus permitir, né, o nosso professor durante todo esse mês. Né? Nós já fizemos uma live juntos, né, há um tempo atrás aí, na EBD, foi uma benção, com a glória de Deus, mas hoje nós vamos ter a oportunidade aí, não sei se vai dar para ser os 4 domingos. Entra lá, estou explicando aqui, viu gente, ao vivo é assim mesmo, né? Entra lá na página. Opa, sua. Isso. Aí você aproveita que clica em compartilhar. Aqui? Isso. Aí, compartilha agora. Quero que o pessoal vai ver também. Ok? Ao vivo é assim, viu gente? A gente não tá, já se programou. Depois ele vai colocar aqui no modo avião agora, porque é para poder a gente ir embora. Deixa eu ver aqui enquanto isso. Nós vamos orar para começar, para a gente aproveitar o máximo possível desse estudo com o evangelista. Deise, graça e paz. Mamere, bom dia, graça e paz. Vamos acordar o pessoal, Mary. Jussiara, graça e paz, Diaconisa Jussiara, Diaconomia. Mary, cadê o vamos acordar, Mary? Tô tá esperando. Tia Roberta, graça e paz. Vanessa, graça e paz. Tudo bem? Se o varão tiver aí, manda um abraço para ele também. Estamos em São Paulo, viu, evangelista Reinaldo? Eita, glória. A Vanessa está lá em São Paz, Paulo. um abraço para o povo de São Paulo. Glória a Deus, amém? Glória. Então, nós vamos orar. Depois que nós orarmos, nós vamos passar para o evangelista, né? Ele está com esse estudo já aí prontinho, saiu do forno, para a gente poder estar começando aqui com vocês, ok? A gente tem feito temas, né, escolhidos por vocês, começamos a fazer, mas como a gente avisou, esse mês em particular, nós vamos estar aí com o nosso evangelista. Se Deus permitir, os 4 domingos, né, eu sei que por causa das vezes da agenda dele de trabalho, pode ser que não dê, né? O último acho que vai estar de serviço. O último vai estar de serviço. Então, pelo menos são 3 domingos aí que a gente vai estar com o evangelista Reinaldo nesse estudo sobre a reforma, ok? Hoje ele vai falar um pouquinho sobre o início, né? Vai falar sobre a igreja primitiva, como nós falamos no domingo passado, mas você que gosta, né, principalmente de conhecer a história da igreja, de saber os fundamentos, Vitor Pinheiro também está lá, viu? Vitor Pinheiro também está aí também. Nosso irmão Nelson chegou. Agora a gente pode. Eu fico esperando o irmão Nelson, né? Para a gente poder começar a nossa EBD. Bem, irmão Nelson, graça e paz. Ó, Nelson, o evangelista Reinaldo está te esperando para o encontro de homens aí. Dia 31. Dia 31 tem encontro de homens aqui, de varões, gaditas, na nossa igreja. Bem, vai ser tomado todos os cuidados, mas o evangelista Reinaldo vai contar com todos os homens aqui, vai ser aqui no Ministério Fiscal. Vai começar que hora, evangelista? A gente acertou a princípio às 18 horas. 18 horas, começa às 18 horas. Então, a partir das 18 horas,
Infelizmente, aí para as mulheres dessa vez não vai ter vez, né? Serão só homens. Vão ficar em casa intercedendo. Vão ficar em casa intercedendo pelos varões, ok? Então, dia 31 de outubro, um sábado, né? Último sábado do mês de outubro, nós vamos estar aqui, em nome de Jesus, reunido só com os varões. E no domingo a direção do culto vai ser com os varões. Amém. Olha que benção. Sábado, né, um encontro de varões, e no domingo, dia 1º, a direção do culto vai ser só com os nossos varões. Carlos também, o nosso Carlão chegou aí também, Carlinhos, né? A nossa missionária Adriana. Vamos orar então, também, porque é a hora que passa voado, né? Eu tenho que controlar o evangelista Reinaldo, porque eu tento me controlar também. Então aqui é dois que gostam de falar. Então a gente vai mais ou menos até 11h15 aí, estourando. Ajuda a gente. Então ajuda a gente, né? Tem bastante conteúdo aqui para passar. Então nós vamos orar. Enquanto ele vai falando aqui, a gente vai acompanhando as mensagens de vocês, para poder não atrasar muito. Então ele vai falar, se tiver alguma coisa pontual para a gente acrescentar, a gente fala, mas para poder dar tempo do nosso evangelista aí passar a história. Estou aqui, ó, evangelista, com uma Bíblia que eu ganhei do meu cunhado Marcos, né? E por incrível que pareça, a Bíblia tem várias ilustrações aqui sobre a reforma. Eu estava olhando. Interessante. Tem essa várias, não conhecia, não. bonita, que tem várias imagens. Ilustrativa, né? Ilustrativa. Eu ganhei do meu cunhado e eu comecei a ver ontem aqui a revista e eu falei, caramba, bonito. Tem aqui falando sobre a reforma também, a reforma protestante, arqueologia. Achei muito interessante aqui, ó, Bíblia para o povo. Tudo ilustrado aqui. Bem, vamos orar então para a gente poder começar essa aula. Amém? Patrícia, ó, digníssima, entrou. Agora, se não oficialmente, o Nelson e um convite do Reinaldo, Patrícia também. Patrícia, não dê duro, evangelista Reinaldo, o nosso devocional dele. Amém? Oh, glória. Amém? Vamos orar então. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, mais uma vez nesta manhã. Ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos com o teu povo, com a tua igreja, ainda, sim, Senhor, que de maneira online, através das redes sociais, aleluia. Mas, Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade, por isso, Senhor, ainda que muitas das vezes gostaríamos de estar presentes, reunidos com os nossos irmãos, sim, mas a tua palavra diz que nós devemos também vigiar e orar, e por isso nós estamos vigiando, evitando, Senhor, as aglomerações, mas crendo, Senhor, que um novo tempo para a sua igreja ainda está para se levantar, e nós cremos, ó Pai, que essa pandemia, esse vírus estará em nome de Jesus desaparecendo, e em breve, Senhor, poderemos estar novamente reunidos, Deus, para juntamente com o teu povo glorificarmos o teu nome. Assim Senhor, nós te glorificamos também pela vida do teu servo evangelista Reinaldo, que hoje estará conosco aqui ministrando essa aula. Senhor, toma o teu filho em tuas mãos, a sua família, a Patrícia, que está em casa e que está online também conosco, Deus, nessa manhã. Usa o teu filho, ó Pai, para cada um de nós, ó Deus querido, porque eu creio que o teu Espírito já testificou no Espírito do teu filho, ó Deus, acerca daquilo que o Senhor quer passar para nós. Portanto, ó Pai, seja conosco, toma o primeiro lugar, que venhamos a diminuir, Senhor, para que o Senhor possa crescer em nosso meio. Assim nós choramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, evangelista? Vamos lá. Então, o que é o tema de hoje? É reforma protestante, amém? Então o nosso evangelista vai estar aí dando a introdução, amém, evangelista? Fica à vontade. Amém. Conforme o pastor Evancler, ele já falou aqui nos primeiros minutos que nós abrimos, ficamos online, ele diz o seguinte: a gente está há 2 anos, né, nessa peleja aí para poder iniciar o outubro da reforma. Verdade. E hoje, graças a Deus, esse gigante caiu por terra. Em nome de Jesus. E hoje a gente conseguiu, né, há 2 anos atrás nós não conseguimos devido a inúmeros eventos que a igreja tem, né, geralmente em outubro, mas hoje a gente, para a glória de Deus, nós estamos dando início a esse projeto. E eu estava conversando até com a Patrícia hoje, eu creio que quem sabe o ano que vem, o segundo projeto aí relacionado à EBD, a gente consegue colocar em prática, que são as camisas. Eita, é verdade, a gente ia começar esse ano de novo, né? Tá falando das camisas porque nós íamos fazer uma camisa da EBD, né, evangelista? Exatamente. Só que aí veio a pandemia, atrapalhou todo o planejamento esse ano, mas amém, se Deus permitir, ano que vem a gente volta a EBD presencial com as camisas. Em nome de Jesus. Enquanto isso, eu vim de missões. Missões, evangelista. Então, conforme combinado já com o nosso pastor Evancler, a gente vai estar ministrando 4 aulas. Sendo a primeira, a de hoje, nós vamos estar falando sobre os primeiros 100 anos
da igreja, os primeiros 100 anos da igreja, que inicia-se lá em Atos e culmina com a morte do último apóstolo esse chamado João, que a título de conhecimento foi o único apóstolo que morreu de velhice. Os demais morreram pela via do martírio, ou seja, foram mortos por conta da sua fé em Deus. Então hoje nós vamos falar aqui, nessa primeira aula, como o pastor já falou, a gente vai falar sobre a reforma protestante e o porquê da importância dessas ministrações para a nossa igreja, Ministério Unificado, que, a nossa igreja é de cunho pentecostal, pastor? E eu já observei que nós pentecostais talvez damos pouco valor, à história da reforma, e poucos de nós conhecemos até o dia oficial da reforma protestante. Será que quem está nos vendo agora sabe qual é o dia oficial da reforma protestante? Vamos lá, vamos deixar para eles aí, evangelista. Coloca aí, se você sabe qual é o dia da reforma, coloca nos comentários aí, então. Exatamente. Geralmente quando a gente pergunta, de 10, 20 pessoas, talvez um ou outro sabe de qual é o dia oficial da reforma protestante, Algumas pessoas já questionaram o estudo sobre a reforma protestante, dizendo que não tem grande valor para nós, o que importa é hoje, o que importa. Só que a gente sabe muito bem que a história, a gente olhar pelo retrovisor da nossa história, é importante para a gente aprender com ela, A gente aprende com a história da igreja revelada pelo Dr. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, mas também nós aprendemos sobre a história da igreja segundo os historiadores. Então é importante a gente conhecer o início da igreja militante, como também o seu desenvolvimento no decorrer da história até os dias atuais. Que, pastor? Digníssima tua colocou lá, né? Patrícia já acertou o dia e o mês. Aí, ó. Agora só está faltando mais um o lá, ano. 31 de outubro de... Pois coloque aí. Exigente, hein? Viu lá, Ele quer o dia, o mês e o ano. Não basta só o dia, não, viu, gente? Que combinou aí com a liderança de Agostinho, Vamos lá, falta só... Eu ia dar a dica dos gaditas, mas aí ficar muito... Poxa, a gente acabou de falar aqui sobre os gaditas, porque é no mesmo dia, Exatamente. Olha só, pegando um gancho aí para fazer a propaganda, dia 31 de outubro, conforme o pastor já falou aqui, vai ser a palestra para os homens e justamente vai ser um dia profético, onde nós estaremos comemorando mais um ano da reforma protestante. A Mário colocou lá, isso é mesmo, acertou? De 1517, ou seja, o dia oficial da reforma protestante, sob a liderança de Martim Lutero, 31 de outubro de 1517, 2020, então vai completar agora dia 31, o senhor que é bom de matemática aí. 2020, 503? 503 anos, 503 anos, ó. Caramba. Esse mês nós vamos completar 503 anos da reforma protestante. Você pode dar uma glória para Deus aí? Glória. Aleluia. Amém? Então, eu vou estar fazendo aqui a leitura, a gente vai abordar aqui hoje a igreja modelo, tá? A igreja, primeiros 100 anos a gente vai ver a igreja modelo, e depois no ano 200, 300, a igreja começa a se contaminar na Idade Média, conhecido também como Idade das Trevas, Todo esse contexto nós vamos falando com os irmãos no decorrer das semanas. Mas hoje a gente vai iniciar com uma igreja modelo, igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, e aprender como é que era essa igreja que é padrão, sempre foi padrão e é padrão para nós até os dias atuais. Vamos lá. Tem uma apostilazinha aqui que a gente elaborou, primeira aula, a Igreja Apostólica, da Ascensão de Cristo 30 à morte de João, que é o discípulo do amor, João Apóstolo, que é o ano 100. O topo culminante que assinala o ponto de partida da igreja é o Monte das Oliveiras, não muito distante do mundo oriental de Jerusalém.
ali por volta do ano 30, né, depois de Jesus Cristo, que havia ressurgido dentre os mortos, ministrou, se atentem para isso, ministrou seus ensinamentos aos discípulos e logo ascendeu ao céu, ao trono celestial, tá? Queria ressaltar isso aqui, ó, vou reler. Jesus ministrou seus últimos ensinamentos aos discípulos e logo ascendeu ao céu, ao trono celestial. Queria ressaltar essa parte dessa leitura. O que nós precisamos entender aqui, primeiramente? Sabemos muito bem que Jesus Cristo, ele preparou os seus 12 discípulos durante 3 anos e meio. 3 anos e meio Jesus pregou aos ouvidos deles, pregou aos olhos deles, fazendo sinais e fazendo maravilhas, revelou algumas coisas sobrenaturais para eles, tudo com o intuito, né, de demonstrar a relevância que existia deles conhecerem profundamente aquilo que eles estariam representando e pregando após a ascensão de Jesus. Nós precisamos entender que Jesus, nesses anos todinhos, ele pregou sobre um tema que foi central na boca de Cristo. Pregou para eles acerca do reino de Deus. Por diversas vezes nós vamos ver Jesus fazendo referência ao reino de Deus e contando diversas parábolas para representar, para ilustrar esse reino esse espiritual. Eu queria aqui citar para vocês algumas coisas básicas acerca do reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus é espiritual, tá ok? O reino de Deus, ele é espiritual. Atos capítulo 1 e o verso de número 3. Vou ler para vocês aqui. Atos capítulo 1 e o verso de número 3. Você acompanha com a sua Bíblia aberta. Afinal de contas, é EBD. É Bíblia lá. Tá? Estou aproveitando para usar a minha aqui, ó, que eu ganhei, nova. Então o pastor faz o seguinte: o pastor vai me ajudar aqui na leitura dos textos. Ó. Atos capítulo 1, verso 3 vai dizer: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando acerca do reino de Deus. Tá ok? Então Jesus sabia da importância de falar com eles e para eles acerca do reino de Deus. E esse reino, ele é espiritual. Por que espiritual? Seu trono, ele é estabelecido no nosso coração. Oh glória! Coração das pessoas, não nas embaixadas dos governos, tá ok? Onde o escravo do pecado é libertado e onde um súdito do reino das trevas é transportado para o reino da luz. Aí se estabelece o reino de Deus. O reino de Deus não é implantado pelo poder da baioneta, nem pelas forças de armas ou das armas, mas pela ação transformadora do Espírito Santo. Portanto, o reino de Deus é um reino espiritual. Segundo, ele é internacional. O reino de Deus é internacional. Eles pensavam, olha só os discípulos equivocados, eles pensavam que o reino de Deus era regional em vez de internacional. O reino de Deus, porém, não tem fronteiras geográficas nem políticas. Os discípulos deveriam ser testemunhas, não apenas no território de Israel, mas até os confins da terra. Nós vemos isso bem claro. Para a gente, por favor, meu pastor, em Atos capítulo 10, verso 47 ao 48, leia para a gente. Atos capítulo 10, verso 47 ao 48. Vamos lá. Essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós recebemos. Ou será que alguém irá proibir de batizar nas águas? A tradução é diferente do evangelista, pode complicar um pouquinho. Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo e pediram para que Pedro ficasse ali alguns dias. É isso mesmo? É isso aí mesmo. Okay. Então esse texto está falando sobre Gamaliel, tá ok?
Gamaliel era um homem gentio, não era um judeu, mas ele diariamente, você lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ele fazia jejuns e esmolas, e a Bíblia é clara em afirmar que esses jejuns e as esmolas de Gamaliel foi aceita diante de Deus. Apesar de Gamaliel não ter um conhecimento profundo acerca de Deus, acerca da sua palavra, o pouco conhecimento que ele teve levou com que ele jejuasse durante alguns dias e ele fosse um cara generoso para com as pessoas, de tal maneira que isso chamou a atenção de Deus. Chamando a atenção de Deus, Deus move o coração de Pedro, dando a ele uma visão de um lençol, de um lenço, né, pastor? Que descia do céu para a terra e com animais que ao judeu, na tradição, na cultura judaica, não era lícito comer. Nós sabemos que pela tradição judaica, alguns alimentos eram proibidos de serem consumidos por ele, entre eles o porco, né? Carne de porco, né? Então, Deus dá uma visão para Pedro, e na visão Deus fala assim: Pedro, mata e come. E Pedro, analisando aquele alimento, ele fala: caraca, ele sendo um judeu, ele disse: como posso eu comer comida imunda? Aí Deus diz para ele assim: Pedro, como pode tu chamar de imundo aquilo que eu purifiquei, que eu santifiquei? E logo depois Deus esclarece para ele que aquela visão que ele estava tendo, que aquela visão, aquele entendimento que Deus estava dando a ele, era de que os gentios também seriam dignos de serem salvos, pois o reino de Deus, ele não é interno, nacional, mas o reino de Deus era de âmbito internacional, e Pedro até então não tinha ainda esse conhecimento. E agora, com essa visão, Deus dá a ele a ordem para que ele fosse até a casa de Gamaliel, e lá ele prega. E é interessante como o nosso Deus é maravilhoso, porque geralmente a gente percebe no início da igreja primitiva que os homens, as mulheres eram batizadas com o Espírito Santo, recebiam o poder do Espírito Santo após o batismo nas águas. Porém, com Gamaliel, Deus fez o contrário, para mostrar para a gente que Deus é soberano, que Deus não cabe na nossa cachola, Ele é muito maior do que nós. E antes que Gamaliel estavam com ele, ouvindo Pedro pregar, fossem batizados nas águas, conforme Pedro pregava, no decorrer da pregação dele, a unção foi derramada sobre Gamaliel e todos que ali estavam presentes, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Interessante, evangelista, que o evangelista falou aqui que o evangelho ele é internacional, e aqui em Atos também, no capítulo 1, no versículo 8, né, vai dizer que: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, receberão da minha parte, e serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins, ou os lugares mais distantes da terra, ou mais remotos. Ou seja, ali, tudo aquilo que esses homens de Deus estavam recebendo da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, não era para ficar centralizado num localzinho, não. Era para levar mesmo, né? Para ir de maneira, como o evangelista falou, de maneira internacional, em todas as regiões, ok? Então, o evangelho é isso. O evangelho, o poder que o evangelho tem é de alcançar almas em qualquer lugar. Não adianta mesmo que um povo fale uma língua diferente, tenha costumes diferentes, mas o poder do Espírito Santo que está sobre nós, ele verdadeiramente é eficaz em qualquer, e nos impulsiona, e é eficaz em qualquer língua, em qualquer povo, em qualquer cultura, em qualquer nação. Isso é muito importante. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Louvado seja Deus. Na medida em que nós recebemos de Deus a revelação, a unção, o seu poder, logo nós queremos repassar isso para as pessoas, porque nós não conseguimos conter tanta glória, tanta presença, tanto poder, tanta paz só para a gente. É inevitável esse compartilhamento, é inevitável essa expansão. Por isso, como o pastor falou, ele foi levado até os mais remotos lugares, porque era impossível conter aquilo que os discípulos estavam recebendo, estavam ouvindo, estavam vendo, porque era muito grande para ficar só na região de Jerusalém. Vamos compartilhar, gente. Compartilha aí, você que ainda não compartilhou essa live, compartilha para que mais pessoas possam continuar entrando aí e assistir, ok? Vamos lá, continuando. Esse reino, além de ser espiritual e internacional, ele também é gradual, tá ok? Eles pensavam que o reino de Deus era estático em vez de gradual.
o reino de Deus é como a semente de mostarda que vai crescendo. Ele não se estabelece com visível aparência. Ele amplia seus horizontes na medida que os corações se rendem ao Salvador. Ou seja, o reino de Deus também, ele é um crescimento contínuo, é um crescimento gradual. Não tem como nós reunirmos 120 homens, como iniciou-se no dia de Atos Apóstolos, aqui no Ministério Unificar, e ficar no nosso mundinho e pregar só entre nós, ensinar só entre nós, vivermos somente entre nós, em quatro paredes, aqui só a gente, e não expandir isso, não. O intento inicial de Jesus era que o início da igreja de Cristo na terra, ela começasse com 12, multiplicasse para 120, na primeira pregação quase 3.000, e logo depois mais de 5.000, e tem crescido e chegou até nós hoje para a glória de Deus Pai. É verdade, e é um crescimento que às vezes as pessoas pensam o seguinte: aleluia, não é um crescimento qualquer, né? É um crescimento sustentável, porque tem muitos lugares às vezes que determinadas coisas crescem, multiplicam, mas não tem base para se manter. E a gente vê que sim, né, o Evangelho, hoje a gente está em 2020, né? 2020, e a pregação, na verdade, é a mesma. Claro, tem uma ou outra coisinha que você... Mas a base da pregação é o mesmo, e continuam-se almas se rendendo aos pés do Senhor, se multiplicando esse Evangelho da mesma forma. Isso mostra o quão eficaz é esse Evangelho, evangelista. É verdade. É muito eficaz. Os anos passam, as coisas mudam, mas a base do Evangelho continua a mesma. Bem? Continua sendo mesmo, para a glória de Deus. Eu acho interessante, para a gente poder só acrescentar aí alguns comentários e usando algumas referências interessantes sobre essa questão do crescimento gradual. Porque a visão de Cristo, a ordem dele, é uma das que eu mais gosto, né? Eu gosto muito do ide fazer, o ide e pregar o Evangelho, mas eu gosto ainda mais do ide e fazer discípulos. É verdade. Ide e fazer discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Pregar, né? Não só pregar, mas fazer discípulo. Qual a diferença? Qual a diferença? Ide e pregar, você prega a mensagem, volta para casa com o sentimento de missão cumprida. Fazer discípulo, não. Fazer discípulo é resumidamente aquilo que o apóstolo Paulo diz. Ele fala assim, ó: eu sinto dores como que de parto, para que Cristo seja formado em vós, para que Cristo seja gerado em vós. Pregar, cumprir o id, você vai, prega e vai embora. É verdade. Fazer discípulo, você prega e permanece. É verdade. E permanece. A visão de Cristo é justamente o discipulado. Ninguém investiu mais no discipulado do que Cristo. É verdade. Ele ficou 3 anos e meio investindo em 12 homens que talvez eu e você desistiríamos no meio do caminho. É verdade. Percebe que desde o Antigo Testamento, Deus ele abriu a visão, desde o Antigo Testamento, sobre essa obra de discipulado. Se você pegar em Êxodo capítulo 19, verso 6, o próprio Deus vai falar assim, ó: eu levantei a geração de Israel para que todos sejam sacerdotes. Ou seja, não é um sacerdote, não é dois, todos. O que é isso? É discipulado sobre todos. Ou seja, o discipulado é o que? Preparar pessoas. Então a intenção de Deus era que todo Israel fosse discípulo dele, fosse sacerdote, para expandir a visão do reino, expandir a salvação para todas as nações. Perceba em Números especificamente, no capítulo de número 11, para a gente, por favor, pastor Evancler. Números capítulo de número 11, a partir do versículo de número 27 ao 29. Olha que coisa tremenda. Números capítulo 11, verso de número 27 ao 29. Lê para a gente, por favor, pastor Evancler. Então um rapaz foi correndo contar a Eldade e Medade, e estavam profetizando no acampamento. E Josué, filho de Nun, que desde sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixes que eles façam isso. Olha só, qual o contexto desse texto aqui?
Moisés, no capítulo de número 11 de Números, você vai ver na sua casa, ele acha o seu jugo, o seu fardo, a sua liderança pesada. Um homem só para liderar toda uma nação. E ele começou a achar muito difícil aquela função, achou muito difícil a sua liderança. E então o que Deus faz? Moisés, vamos separar os 70 anciãos, e eu vou pegar do mesmo espírito que está sobre você e compartilhar com eles. Do mesmo espírito, vocês vão se reunir no arraial, tá ok? No arraial, e eu vou tirar do teu espírito e colocar sobre eles. Ou seja, o espírito iria ser tirado de Moisés e ser derramado, compartilhado sobre especificamente aqueles 70. Aí o que aconteceu? A unção foi tão tremenda, esparramada sobre eles, que inundou até outros que estavam fora do arraial. Aí o que acontece? Veio a reclamação. Ô Moisés, fulano lá está profetizando. Aí qual é a resposta de Moisés para eles? No capítulo 11, não é isso? Versículo 27, vamos lá novamente. Vendo a tua tradução aí. Então ocorreu o moço, anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E aí Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe eles de profetizar. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo de Israel fosse profeta, que o Senhor lhe desse do seu espírito. Ou seja, Moisés está dizendo o seguinte: para de querer limitar a ação de Deus no seu espírito, do seu reino, a um grupo restrito. A vontade de Deus é que o reino seja abraçado e vivido por todos, porque quanto mais pessoas cheias do Espírito Santo, quanto mais pessoas convictos do reino de Deus, mais as portas do inferno terão que recuar, porque a igreja avançará para a glória de Deus. Eita, é verdade. E a gente vê Aleluia, isso. tem espaço para todo mundo, né, pastor? E a gente percebe isso porque eu costumo dizer, hoje em dia, não há desculpa para você caminhar. Não há desculpa para você caminhar. Você tem hoje várias opções, de igrejas, de doutrinas diferentes. Como eu falo aqui, a EBD ela é interdenominacional, embora a gente está fazendo aqui, eu sou pastor, o evangelista Reinaldo do Ministério FK, mas essa live interdenominacional tem irmãos aqui de outros ministérios, de outras igrejas, aqui a gente não está pregando doutrina, a gente está aqui falando, então há espaço para todos, né? A se colocar, basta se lançar, né? É verdade. Basta se lançar, né? Você aí do teu jeito. Mas eu não sei, eu não conheço a Bíblia toda. Não necessariamente você precisa conhecer a Bíblia toda. Você conhece a Bíblia toda? Eu não conheço. Vou ler ela 100 vezes, eu não conheço ela toda. 37 anos de vida, 37 anos de evangelho, e eu estou longe de conhecer a Bíblia toda. E olha que já li várias vezes, estou lendo de novo a Bíblia toda. Também. Mas dizer que eu conheço a Bíblia toda, não conheço. Mas quando a gente se lança, né, Reinaldo? Deus nos usa do teu jeitinho, da tua maneira, né? Foi o que aconteceu, né? Deus queria usar. Mas todos eles ali já estavam prontos, preparados? Eu creio que não, mas o fato de estarem se lançando, o Espírito já estava trabalhando na vida deles. Isso é o mais importante de tudo, é você se lançar, é você se permitir. Vai ter gente que critica, vai ter quem fale, amém? Mas deixa o evangelista Renato contribuir aqui rapidinho. Amém? E é interessante, inclusive, né? Estão batendo aqui na porta, não sei quem o pastor vai ver. E é interessante como o pastor fala quando ele fala sobre a questão da Bíblia ser lida diversas vezes, nós não conhecermos ela toda e nunca vamos conhecer. É interessante, inclusive, eu até falei com os gaditas esses dias, que a palavra de Deus não muda, é a nossa mente que muda. Nós lemos a Bíblia toda uma vez, tem texto que nós vamos passar direto e não teremos um entendimento profundo daquele capítulo, daquele versículo. Aí quando a gente relê, o Espírito Santo mostra algo naquele capítulo, naquele versículo, que da primeira vez que nós lemos, nós não conseguimos entender. Por quê? É a nossa mente que está sendo renovada. Paz, bispa chegou aqui. É a nossa mente que está sendo renovada. É a nossa mente que está sendo transformada e que está nos fazendo captar na Bíblia Sagrada aquilo que outrora, outro momento, a nossa mente não conseguiu captar. Por quê? É a nossa mente que se renova. É verdade.
É a nossa percepção que se renova. Por isso a gente consegue, às vezes, identificar coisas que outrora a gente não conseguiu identificar. A segunda referência que eu quero dar aqui sobre a questão do crescimento gradual, né? Lucas capítulo 9, verso 49 e 50, também assim é um exemplo clássico disso. Lucas capítulo 9, versículo de número 49 e 50, diz assim, ó: E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Verso 50, Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Oh glória! Tem demônio para todo mundo expulsar. O que não falta é demônio para ser expulso, porque o que não tem de gente endemoniada, o que falta são mãos de fogo para poder queimar e expulsar esses demônios. O reino de Deus é crescimento gradual, tem um espaço para todo mundo. Eu já quero aproveitar para profetizar. O ano que vem nós vamos ministrar para os gaditas dons espirituais e ministeriais. Se você não descobriu o teu dom ainda, o teu chamado, você vai descobrir em nome de Jesus, porque você não nasceu por obra do acaso. 1 Coríntios capítulo de número 12, o apóstolo Paulo fala que os dons espirituais é dado a cada um para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja do Senhor. Tem um dom separado para você exercer no reino de Deus. Tem dom para todo mundo. Então, em nome de Jesus, esse ano nós estamos vendo um ano profético para a nossa igreja, para o nosso ministério. E você fará parte desta unção. Você fará parte desse reino que está sendo expandido sobre este lugar, sobre esta igreja. Deus vai derramar uma unção sobre a tua vida tremenda, que se você não sabe ainda o teu ministério, você saberá. Se você não sabe para que nasceu, você saberá, porque o reino de Deus precisa, não depende de mim e de você, mas precisa de mim e de você para expandir-se. Deus é soberano, Ele pode fazer tudo e todas as coisas, mas Ele me escolheu e te escolheu para sermos privilegiados e participarmos da sua grande missão de crescimento, de expansão do seu reino aqui na terra. Amém? Você pode dar um glória aí do outro lado? Se você não der um glória aí, misericórdia, né? Aleluia. Amém? Então esse é o propósito de Deus, amém? Vamos continuar lendo aqui a apostila. Um pequeno grupo de judeus crentes no Senhor, elevado como Messias, rei de Israel, esperou algum tempo em Jerusalém, sem considerar inicialmente a existência de uma igreja fora dos limites do judaísmo. Contudo, alargaram gradualmente os seus conceitos e ministérios, até que sua visão alcançou o mundo inteiro, para ser levado aos pés de Cristo. Sob a liderança de Pedro, Paulo e seus sucessores imediatos, a igreja foi estabelecida no espaço e tempo de 2 gerações, em quase todos os países, desde o Eufrates até o Tigre, desde o Mar Negro até o Nilo. O primeiro período terminou com a morte de João. É isso que eu enfatizei aqui, que está sendo o conteúdo dessa primeira aula, tá? É o primeiro período, que vai até a morte de João na ilha de Patmos, tá? O último dia dos 12 apóstolos, que ocorreu, conforme se crê, por volta do ano 100. Consideremos, pois, esse período como a era apostólica. Agora vamos falar sobre a definição de igreja. A igreja em todas as épocas, passada, presente e futura, é formada por todos aqueles que creem em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. No ato de crer está implícito a aceitação de Cristo como seu Salvador pessoal, para obedecer-lhe como Cristo, o príncipe do reino de Deus sobre a terra. Dobre a atenção de vocês agora. Durante o tempo em que Jesus exerceu seu ministério, os discípulos criam que ele era o almejado Messias de Israel,
o Cristo. Tá? Vou ler novamente aqui. Durante o tempo em que Jesus exerceu o seu ministério, os discípulos criam que ele era o almejado Messias de Israel, o Cristo. Vamos lá. A gente percebe, né, que, como eu falei até um pouco na introdução, Jesus precisava de um grupo de discípulos que tivessem convicção verdadeira acerca da identidade de Cristo, porque ninguém teria convicção, ninguém representaria a visão passada por Cristo com maestria aqui na terra, sem antes ter uma convicção daquilo que estava crendo, daquilo que estava representando. A gente percebe esse investimento de Jesus neles. E eu queria aqui, inclusive, só para ilustrar isso que eu estou falando, em Mateus capítulo 16, o verso 13 ao 18, nós vamos ver Jesus, ele reunindo o seu colégio apostólico, ou seja, os seus 12 discípulos. E reunindo os seus 12 discípulos, Jesus lhes pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E a resposta dos discípulos alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, né? E aí Jesus, tudo bem, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro levanta a mãozinha, é sempre mais ousado, né? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus: disseste bem, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Eu também direi quem tu és, Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Estamos falando sobre definição de igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa é uma das maiores revelações acerca da identidade de Cristo que os apóstolos tiveram na pessoa de Pedro. Jesus a todo tempo tentou incutir na mente deles quem eles estariam representando como igreja aqui nessa terra. E nesse momento, Jesus diz claramente que Pedro não teve esse discernimento simplesmente como algo natural, como parte natural, ou do homem, como disse o pastor Evangelho aqui agora, mas foi algo dado pelo céu. Algo dado pelo céu. Entenda uma coisa, eu vou aproveitar para fazer uma aplicação. Não queira entender com a tua mente natural aquilo que só se entende com a visão espiritual. Não queira olhar como coisa da terra aquilo que é concernente ao reino dos céus. Tem coisas que com o nosso entendimento natural, com o nosso olho natural, nós nunca conseguiremos compreender e entender. É necessário buscar no alto céu entendimento, discernimento, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Somente pelo Espírito de Deus conseguimos entender as coisas de Deus. Bem, isso aí é algo, evangelista, que infelizmente muitos não buscam, né? Muitas pessoas ainda tentam agir no seu natural, né? No seu humano, no lado humano. E aí entra o que? Entra a emoção, né? Entra muitas das vezes os conceitos humanos, né? E isso acaba criando uma barreira para que o Espírito Santo, que precisa de liberdade, né? Porque esses homens que nós vamos falar ali, com certeza o Espírito Santo trabalhou e eles deram liberdade para que as revelações, para que as mudanças que nós vamos falar posteriormente viessem a acontecer. Quando nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo e a gente muitas vezes se fecha no nosso mundo, no nosso natural, né? O discernimento espiritual não vem, a gente cria uma barreira. Como é que o pai vai falar
como é que o Pai vai trazer coisas novas, como é que, na verdade, aquilo que é da parte de Deus, o rema, né, que é a revelação de Deus, como é que ele vai vir? Se eu estou preso nos meus conceitos, se eu estou preso na minha natureza humana, talvez muitos, Pedro não, mas talvez muitos que estavam com Pedro ainda estavam presos nos seus conceitos humanos, na sua natureza humana, e talvez não tiveram o discernimento que Pedro teve, porque a palavra foi direcionada para quem? Para Pedro. Bem-aventurado Pedro, não foi, não vocês, não, foi Pedro. Então eu estou especulando aqui que talvez os outros não tinham o discernimento que Pedro teve da parte de Deus. Às vezes a gente está com várias pessoas do nosso lado que conhecem a palavra, que são crentes há anos, mas que muitas das vezes não têm o discernimento que o outro tem. Se você colocar várias pessoas juntas, será que todas elas vão ter o mesmo discernimento? É verdade. Não vão ter. Então esse discernimento a gente precisa ter, essa sensibilidade, como foi falado aqui, do Espírito a gente precisa ter. E é como o pastor falou aqui, isso é interessante, é muito profundo o que o pastor falou aqui. O Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está falando poderosamente aqui. Para de querer culpar o outro, para de querer jogar uma responsabilidade do outro quando é tua. Pedro não jogou a responsabilidade para nenhum deles, ele assumiu, né, tomou a frente e declarou. Pedro era um cara que não tinha dificuldade em assumir responsabilidade. Talvez você esteja querendo compartilhar a responsabilidade para outros que é tua. E é através de você que vê, que entende, que o outro vai passar a ver e entender. Consegue compreender isso ou não? É através de você. Seja fiel àquilo que Deus já te revelou, que é o correto. Seja fiel àquilo que Deus já te mostrou. Como o pastor falou aqui, não adianta você querer novas revelações, novas visões, sendo que você está sendo desobediente com aquilo que Deus já te revelou. Oh, glória! Verdade. Ó, professor assim, pentecostal é assim, né? Aleluia! É assim. Bem, glória! Deus está aí. Agora a bispa está aqui com o Ministério de Louvor, daqui a pouco vai ter ensaio, já está todo mundo entrando. Louvado seja Deus! Vamos lá, vamos continuar nesse tempo. Vamos lá, porque o horário passa. Você quer hora mesmo? Mas a bispa está ali já. 11, né, Ricardo? Não, só mais uma coisa. Sabe o que me vem aqui no coração? Eita, agora. Tem gente que é mais cego que a mula de Balaão, cara. Pô, é verdade. Já percebeu? Deus abriu a visão da mula de uma espada, um anjo com uma espada, mas Balaão não entendia. Deus falava, filho, olha isso aqui, ó. Deus estava mostrando o tempo todo para ele a direção, toda a direção, e Deus abre a visão da mula, porque a mula viu um anjo. Ou seja, era Deus falando assim, meu filho, rapaz, tu é tão rebelde, tão burro, de que eu já estou te falando um tempão para você seguir esse caminho e você não segue. Olha só, abrir a visão da mula, a mula está enxergando muito mais do que você. Tem muita gente que um anjo já está com a espada virada para ele há muito tempo, dizendo, é para lá que é o caminho, rapaz, já te avisei, e você continua insistindo, e por isso está sendo machucado, porque imagina, espada, lutando contra Deus, está lutando contra Deus. Para de lutar contra Deus e siga, luta ao lado de Deus, que é muito mais fácil e muito menos doloroso. Mas vamos avançar. Eu não vou ler o texto aqui. Tem uma segunda passagem, Mateus 17, 1 ao 9. Jesus leva os discípulos para o Monte da Transfiguração, e ali aparecem Moisés e Elias. Ele leva Tiago, Pedro e João, os discípulos mais íntimos, e ali revela-se também a identidade de Cristo. Logo um capítulo depois do capítulo que nós estamos abordando aqui, capítulo 17, e ali Jesus revela a identidade dele para os discípulos, diz assim, ó, não contem para eles, porque eles não estão preparados ainda para poder entender isso. Mas vamos avançar. Seu revestimento, tá? A necessidade da igreja ser revestida pelo Espírito Santo. Para economizar a leitura aqui, eu vou só ler a parte mais importante. O Espírito Santo desde então passou a habitar plenamente ou permanentemente a igreja, não em sua organização ou mecanismo, mas como possessão individual e pessoal do verdadeiro cristão. A igreja não é essa estrutura de tijolo, não são esses bancos, o microfone, o som. A igreja de Cristo é a igreja revestida com o poder do Espírito Santo, que torna ela igreja verdadeira, porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer. João capítulo 15, Jesus falou assim, ó, sem mim nada podeis
Percebe? Esse texto criou, eu falei, caramba, esse texto tem martelado muito no meu coração. Percebe? A gente faz muita coisa sem Deus, sim ou não? Sim. Muita coisa você pode fazer sem Deus. Você pode abrir empresa sem Deus, você pode casar sem Deus, você pode fazer muita coisa sem Deus. Agora, é impossível, ó glória, você ser igreja de Deus, igreja do Senhor, sem o Espírito Santo, sem o revestimento de poder. Você não é bem sucedido, né? Por isso muitos de nós vimos a igreja, a denominação, mas não estamos sendo igreja do Senhor, porque a igreja sou eu, igreja é você. Amém? Nós precisamos entender que Deus não unge métodos, Deus unge pessoas, Deus unge você, Deus unge a mim, para nos revestirmos com o poder de Deus, para sermos diferentes para a glória de Deus Pai. Tá? Para que nós somos revestidos? Para sair do campo da especulação, para o terreno da ação. Não podemos viver com um mapa profético nas mãos, especulando o futuro. Somos desafiados a testemunhar aqui e ali alhures do poder do Espírito Santo. 2, a igreja é revestida para perdoar, tá ok? As antigas barreiras raciais, culturais e religiosas que os separavam dos samaritanos deveriam ser quebradas. No reino de Deus não tem esse negócio. A igreja verdadeira, militante de Deus, não tem esse negócio que eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Não existe divisão no nosso meio. Ou quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo para nos respeitar nas nossas diferenças e para amar as pessoas, amar uns aos outros. Se você faz grupinho, se você gosta de fazer separação, está faltando revestimento, você não está sendo igreja do Senhor. 4, ou melhor 3, para pregar até os confins da terra. Nós somos revestidos também como igreja. 4, para morrer. Vou repetir, para morrer. Para a gente hoje isso aí é tão irreal, não é? Parece tão longe, mas para a igreja primitiva era tão normal. É verdade. Era tão normal. Tem gente que tem muito medo de falar disso, né? Não sai correndo da live aí não, né? Gente, pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus. É uma realidade, né? Pelo amor de Deus. O evangelho é correr risco, eu sempre falo isso, né, velho? Não adianta você querer viver o evangelho e achar que você não vai correr risco, né? Se você pegar tanto na igreja primitiva até hoje, né, você vai entender isso, você precisa entender isso. O evangelho é correr risco. Ah, pastor, mas significa que isso vai acontecer agora, hoje, mano? Nós não sabemos. Pode acontecer, mas o evangelho é correr risco. E as pessoas preferem ficar no seu lugar cômodo, né, um lugar confortável. E o evangelho não é isso. Por isso que a gente está falando aqui justamente da igreja primitiva, que talvez seja a igreja com mais dificuldade, mais perseguida, né? Hoje a gente tem, mas o número hoje não é igual antigamente, mas a realidade na verdade é a mesma. Então a gente tem que até agradecer a Deus que o risco hoje talvez seja menor do que lá, mas o risco existe, sim ou não? Sim, risco. E até eu aprendi uma coisa que eu achei interessante, é verdade. A igreja, ela é uma frase interessante que eu achei. A igreja, ela não precisa ou não é perseguida para ser santa, não precisa ser perseguida para ser santa. Ela, quanto mais santa é, mais perseguida ela é. Verdade. Porque a nossa santidade incomoda. Guarde isso, a nossa santidade incomoda. Seja santo no trabalho para você ver. Você vai ter problemas, porque o teu comportamento vai ser diferente de todos. Seja santo até dentro das nossas denominações. Seja santo para você ver. Umas pessoas vão te interpretar errado, porque a nossa santidade tem sido tão rasa, que quando a gente fala sobre morte, sobre martírio por amor a Cristo, a gente pensa que é loucura, mas para eles era normal. Entenda uma coisa, a palavra testemunha, pelo qual nós fomos chamados para ser testemunhas, né? Sabe o que significa? Significa Marte. Ser testemunha é ser Marte, tá ok? Os discípulos eram testemunhas, eles eram testemunhas. Meu telefone me traindo aqui, ó. Você retravou.
Os discípulos, eles eram testemunhas. E por isso eles... Nossa, que interessante. Logo no finalzinho tá querendo parar. Ó. Aí devagar. Aí. Não quer. Ele tá... não, ele... Tá aqui não? É a bateria que tá acabando não? Não. É que ele tá com... Não sei se é porque tá com muita... Segura aí, que a gente vai terminar já. Aí. Vai falando aí, pastor. Mas interessante, lembrando que dentro daquilo que a gente está falando da igreja primitiva, né, que é o início de tudo ali, antes da reforma, de todo o processo que houve, né, a gente precisa entender o seguinte, né, tudo isso aqui que o evangelista Reinaldo está falando, ele também vale para os dias de hoje, né? Não é porque a gente está falando da igreja primitiva, Reinaldo, que tem muita gente que, isso aí era para aquela época lá, não. O que o evangelista está falando aqui, ele serve exatamente para os dias de hoje, né? Então, o que as perseguições, a questão da santidade, tudo que nós estamos falando aqui serve perfeitamente também para os dias de hoje, ok? Então, entenda bem, a reforma que nós estamos falando, protestante, o início que nós estamos falando aqui, ele não é uma coisa lá do passado, porque tem muita gente que quando a gente vai falar de algo histórico, pensa que só... Não, a gente não está falando simplesmente de algo histórico, embora sim, mas a gente está falando de algo vivo, que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Então, estamos falando sobre para morrer, né? Sobre martírio. Os discípulos, eles eram testemunhas que haviam presenciado um fato glorioso, a ressurreição de Cristo. Essa notícia de exaltação de Jesus deveria ser anunciada até os confins da terra, ainda que para isso a morte fosse o preço a ser pago, tá? Inclusive um dos pais da igreja, inclusive a gente vai falar na próxima aula sobre a ascensão aí dos pais da igreja, né? Um deles fala assim que o sangue dos mártires, guarde isso, o sangue dos mártires era a semente da igreja, ou seja, a igreja revestida com o Espírito Santo se tornou inabalável. Como o pastor falou, isso não é privilégio deles, é nosso também. Nós temos esse recurso espiritual, esse revestimento de poder, de tal maneira que damos a nossa vida por amor à causa de Cristo. A causa de Cristo, e a gente já pode avaliar isso como: não somos perseguidos hoje aqui no Brasil, temos liberdade, mas sabe como é que a gente avalia se nós estamos dando a vida pela obra de Deus? O quanto nós renunciamos. Deixa de dormir um pouco mais para poder orar de madrugada. Abraça a causa que foi estabelecida pelo nosso presidente, de jejuar até o dia 31 de outubro. 31. Deixa de comer um pouquinho para poder jejuar, deixa de ver um pouquinho a televisão para poder ler a palavra, sabe? Aleluia, como maravilhoso é e regozijante, chegar do trabalho cansado, teu corpo pedir cama, e você lê em pé a Bíblia Sagrada, por amor a Deus, você está renunciando, isso é dar a vida por amor à obra de Deus, por amor à presença dEle, sabendo que sem revestimento, sem a presença dEle, nada nós podemos fazer. Queria relatar aqui para a gente poder finalizar. Muitos deles morreram por amor a Cristo. Nem todos está relatado nos Atos dos Apóstolos. Alguns foram relatados, segundo alguns historiadores, principalmente Eusébio de Cesareia, né, escrevendo o livro História Eclesiástica. Eu vou ler aqui alguns discípulos que morreram. Tiago, irmão do Senhor. Tá? Morte de Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao modo pelo qual Tiago morreu, já foi declarado pelas palavras de Clemente, que ele foi lançado de uma ala do templo e espancado com um malho até a morte. Morte de Pedro, sabemos muito bem que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado e morrer como mestre, foi a pedido dele. Tiago também, o filho de Zebedeu, irmão de João, ele foi decapitado, teve sua cabeça decepada. Tá? Só para finalizar, seu governo da igreja.
Quem governa, primeiro, o governo da igreja. Nesse período, a gente tem que entender, tá? Isso é importante. No período da igreja primitiva, pouco governo humano era necessário. Sabe por quê? Quem governava a igreja era o Espírito Santo, tá? Primeiro, quem governava era o Espírito Santo. Entenda uma coisa, a gente só tem tido vislumbre daquilo que Deus tem para nós, daquilo que é ser igreja verdadeira. Mas vamos entender um pouquinho. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra é o Espírito Santo ter alguém. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra é ser cheio dele. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra é tê-lo como presidente. Louvado seja o nome do Senhor. Os 120 discípulos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2:4. Pedro foi cheio do Espírito Santo, Atos 4:8. 7 varões foram cheios do Espírito Santo, foram escolhidos para serem diáconos e eram cheios do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo, Atos 6:3. Paulo era cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 9, verso de número 17. Então, nessa primeira aula aqui, o nosso propósito é mostrar para vocês o modelo de igreja que nós temos relatado na Bíblia Sagrada, especialmente em Atos dos Apóstolos. Com isso, nós percebemos quem nós precisamos ser como igreja, o que nós podemos ser como igreja e o que a igreja se tornou no decorrer da história, depois dos primeiros 100 anos, né? E o que ela tem sido até os dias de hoje, e o que nós esperamos aí que ela se torne para esses últimos dias. Então, não perca aí a próxima aula nossa, né? Será domingo que vem. Que Deus abençoe vocês grandemente aí com essa primeira aula aí que a gente relatou aqui nessa manhã. Bem, evangelista, então, antes de nós finalizarmos aí, né, eu creio que você que está aí conosco até agora, evangelista, a gente precisa entender muito bem isso, né? A gente está falando aqui de um modelo, o evangelista falou modelo de igreja, e quando a gente fala de reforma, muita gente não conhece a reforma. Claro que tem muita coisa da reforma que a gente ainda também precisa entender. Muitas pessoas não sabem como falamos no início, nem o dia da reforma, mas algumas pessoas me perguntaram esses dias, quando eu coloquei lá que a gente ia falar sobre a reforma, me fizeram algumas perguntas, e se der tempo, né, a gente vai tentar responder algumas dessas perguntas aí também em alguma aula, evangelista. Sim, sim. Mas algumas pessoas me perguntaram aí por que, né, da reforma, onde surgiu a reforma, quem era, por exemplo, Martinho Lutero, só que hoje aqui, essa aula introdutória que o evangelista está dando, só para vocês que já me perguntaram aí conforme as publicações, a gente precisa entender o contexto da igreja para que depois, né, viesse a entender, ou venha entender o que ela se tornou e o porquê que houve a necessidade da reforma. Porque o que o evangelista está falando aqui, falou hoje aqui, se a igreja tivesse vindo dessa forma, desse modelo, permanentemente, não haveria necessidade de reforma, não é isso, evangelista? É verdade. Se nós, como igreja, e muita gente me fala isso, pastor, algumas pessoas me perguntam isso, pastor, então, eu já li sobre a reforma, então hoje precisaria de uma nova reforma? E eu falo para algumas pessoas, evangelista, que talvez sim. A gente hoje teria que ter uma nova reforma, ou pelo menos voltar ao modelo da reforma. Não digo nem talvez uma nova reforma geral, mas voltar ao que foi o propósito da reforma, porque infelizmente, evangelista Reinaldo, se a gente for parar para analisar, a igreja está voltando a ser a igreja combatida pelos reformadores. Uma igreja hoje que está voltando, na verdade, a se aprisionar, né, e perder, na verdade, a essência da igreja. Então hoje, não é que é uma nova reforma que vai ter que fazer tudo novo, não, mas talvez muita coisa do que foi determinada, a gente vai falar aqui na reforma, precisa ser aplicado hoje nas nossas igrejas, sim ou não? Exatamente. Então, por isso que eu falei para algumas pessoas, falei, gente, olha só, hoje como igreja,
a gente precisa analisar se esse modelo que nós somos hoje de igreja, ele está enquadrado dentro desse modelo que foi falado aqui, né? Ou seja, será que nós estamos vivendo hoje uma vida de santidade? Será que nós estamos cumprindo hoje o ID? Será que hoje, não só cumprindo o ID, mas como o evangelista falou, será que estamos fazendo discípulos? Às vezes o camarada vem nas nossas igrejas, um bom pregador, quebra o púlpito, como diz, né, evangelista Geraldo? Só que isso aí não é, na verdade, a eficácia da igreja, né? É claro que as pregações são boas, os momentos de adoração são bons, mas será que fazer discípulo dá trabalho? Eu já tive amigos meus, evangelista Reinaldo, que disseram para mim, não, eu prefiro só ser um missionário, às vezes até um evangelista ainda, porque o Reinaldo não, mas eu não quero ser pastor, porque ser pastor para poder falar, para poder ensinar, pastorear, para ficar ali cuidando, cheio de problema, né? Os irmãos trazendo problema, você tem os seus problemas, mais os problemas, e existem pessoas que assim, e inclusive pastores, que muitas vezes têm essa visão, mas tem um título hoje de pastor. Então fazer discípulo não é só chegar ali, pregar e às vezes até ganhar aquela alma para Jesus, né? E hoje nós estamos vivendo, eu fiz uma live só sobre isso há umas semanas atrás, a igreja hoje está sendo bombardeada por culpa dela mesma, né? Por esse modelo que muitas das vezes está acontecendo hoje e que está entristecendo não só o Espírito Santo, mas também as pessoas estão sendo afastadas da igreja por causa da igreja, né? Pessoas que não têm dado bom testemunho, não estão vivendo essa vida de santidade, e aqui a gente fala mesmo, o evangelista Reinaldo também, quem conhece sabe, eu falo mesmo, não puxa sardinha aqui, não passa a mão na igreja, né? A gente não está aqui criticando denominação, pessoa em si, a gente tem que falar a verdade, porque se Jesus hoje estivesse como um homem aqui, como ele veio, literalmente, ele estaria fazendo exatamente isso, evangelista Reinaldo, ele estaria combatendo o que está acontecendo hoje, sim ou não? Verdade. Então, nós somos o quê? Seguidores de Cristo. Então, se eu sou seguidor de Cristo, se o Reinaldo a gente tem que pregar santidade sim, a gente tem que falar que a igreja tem que dar bom testemunho sim, não adianta essa história de, mas está falando mal, não estou falando mal de uma especificação doutrinária, estou falando mal do comportamento da igreja, né? Ou seja, a gente precisa voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, às origens, exatamente as origens, ok? Então essa aula aqui que nós iniciamos hoje, né, como o Nelson está falando ali, sim, maravilhoso, obrigado Jesus. Está agradecendo a Deus pela... Exatamente, mas é o que ele falou aqui, é para edificação, e eu não consigo edificar nada se eu não fizer do modo certo. Eu não consigo edificar uma casa se a casa não estivesse sendo usada, a estrutura certa, o material certo, a mão de obra certa, ok? Então, para que haja edificação da igreja, eu tenho que partir do princípio que a gente está fazendo usando as ferramentas certas. Bem, então, se Deus permitir, no próximo domingo nós vamos estar dando continuidade com o evangelista Reinaldo, vamos entrar aí um pouco mais. Agora vamos falar, semana que vem a gente vai falar sobre os problemas que se iniciaram. Olha aí, então... Que a gente vai ver que muitos deles são os mesmos, né? São os mesmos. Eu estava essa semana com uma pessoa do geral, ele estava falando que quando a gente colocou lá, ele começou a ver as teses, né, que Martinho Lutero colocou lá, e ele falou assim, mas caramba, muita coisa que está lá é o que a gente faz aqui de errado. Eu falei, pois é, né? É onde eu estou falando. Então assim, os problemas surgiram, né? Foram combatidos, né? Não vou dizer eliminados, mas foram combatidos com a reforma, só que, é o que eu falei ainda há pouco, se você for ler as teses lá, você vai ver que a gente está se desviando muito, né, daquilo que é a essência de Deus, daquilo que é o propósito de Deus para a igreja, né? Então eu espero aí que você possa ter recebido essa palavra, tenha sido como, não só como o Nelson, mas você que nos assistiu, tenha sido edificado por essa palavra. Bem, evangelista, quer se despedir do pessoal aí? Bem, vamos lá? Então é isso. A gente está aqui realmente para poder cooperar com vocês, para poder trazer um pouco mais de conhecimento aí acerca da reforma. Hoje, a aula foi um pouco mais espiritual, né, do que histórica, tendo em vista que o conteúdo proposto por nós é histórico, é reforma. Só que não adianta a gente, eu costumo dizer, né, para ser redundante, eu gosto de começar do começo. Tudo, a minha esposa sabe disso. Eu não consigo olhar lá se eu não consigo pensar em ir para os Estados Unidos, se eu não consigo ir nem na Bahia. Eu sou assim. Então a gente tem que ser assim, né, começar do começo. Então a gente começou trazendo o padrão de igreja, o modelo de igreja.
E a semana que vem a gente vai ver como esse modelo ele foi contaminado aí durante os anos, tá bom? Então agradecemos aí pela presença de vocês aí nessa live. Deus abençoe. Tamo junto, misturado, lambuzado com azeite. Ô glória. Vamos crescer junto na graça e no conhecimento do Senhor. Então, olha, muito obrigado. Nós vamos orar agora para terminar. Amém? Tem trabalho de casa, Reinaldo? O que a gente pode deixar? Eu estou fazendo isso. Estou deixando trabalho de casa. Olha, enquanto o Reinaldo pensa aqui rapidinho, um minuto, a gente já está terminando já, tá? Mas eu estou deixando o trabalho de casa toda semana para vocês, né? Eu deixei o trabalho de casa semana passada, né? Não sei, acabou que eu esqueci, entrei aqui falar sobre os reformadores, né? Alguém fez o trabalho de casa aqui, não? Antes de nós terminarmos? Coloca aqui nos comentários se fez o trabalho de casa. Se não fez, pensou em alguma coisa, evangelista? Pesquisem tipos de governo da igreja. Um dos tópicos que a gente falou aqui é sobre o governo. Quem governa a igreja é quem? O Espírito Santo. Tá ok? Até, só rapidinho, se você observar, desde Gênesis até Juízes, quem governava era Deus, era teocracia. Teocracia, governo de Deus. E de repente os hebreus chegaram diante do rei e falaram, diante de Samuel, falou, nós queremos um rei. Aí Samuel, entristecido, diz assim, Senhor, caramba, estão me rejeitando. Deus falou, eles não estão rejeitando o teu governo, estão rejeitando o meu governo, a minha liderança. Então vão colocar reis para poder governar. Então, sistema de governo da igreja, pesquise assim, tipos de governo da igreja. Pode tirar cola no Google? Tá bom? Pode tirar cola no Google lá. Fez. Então depois você deixa nos comentários aqui o que vocês pesquisaram essa semana em casa. Tipo de governo ou sistema de governo da igreja. Quem fez igual a Mary ao trabalho de casa semana passada, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, que depois que encerrar a live e eu chegar em casa, que você é daqui de Bangu, a gente vai estar respondendo aí e falando sobre o que vocês fizeram, ok? Então vamos orar então, logo mais se Deus permitir, você que vai estar cultuando na sua igreja, amém, glória a Deus. Mande um abraço aí pro teu pastor. Nós aqui no Ministério Ficar, hoje eu vou estar aqui em Bangu, adorando o Senhor com a igreja aqui de Bangu. Estou com saudade da igreja de Bangu, já tem algumas semanas que eu não estou aqui, né? Mas hoje nós vamos estar adorando o Senhor aqui conosco. Um forte abraço a todos. Vamos orar ao Senhor. Evangelista, faz essa oração final aí. A bispa já vai entrar ali no ensaio, né, do louvor. Amém. Glória a Deus. Então, oremos ao Senhor. Amém. Pai, queremos te agradecer, Senhor. Sim, Deus. Pela tua presença em nossas vidas. Falamos hoje nessa primeira aula sobre o teu governo, sobre a direção do teu Espírito. Falamos sobre a igreja modelo para todos nós. Igreja essa apostólica que durou até o ano 100. Maravilhas eram feitas, havia comunhão, união. Meu Pai, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meu Deus, nós precisamos disso nos dias atuais. Perseverarmos na doutrina pura, santa, imaculada da Tua Palavra. Precisamos ser testemunhas. Precisamos dar a nossa vida pela Tua causa, para que o Teu reino venha ampliar-se. Nós queremos oferecer o nosso corpo como culto agradável a Ti, de tal maneira que o nosso caminho seja os Teus caminhos, que os nossos pensamentos sejam os Teus pensamentos, que as nossas palavras sejam as Tuas palavras, para que assim o Teu nome seja glorificado através de nós, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Dê a cada um dos Teus filhos que estão em casa, espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do entendimento de cada um dos Teus filhos, para que eles saibam qual seja a esperança da vocação deles nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do Seu poder sobre eles, sobre nós que cremos, segundo a operação da força do Seu poder. Concede-nos um domingo abençoado, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Então, está terminado. Amém. Continue orando pela vida do evangelista Reinaldo, pelas nossas vidas. Amém. Espero que você possa ter aí um bom domingo, um domingo abençoado, que essa palavra seja impactante sobre a tua vida e que você possa guardar essa palavra na tábua do teu coração, como diz o salmista, para nós não pecarmos contra o Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre.
amém. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado a todos aí pela participação, pela presença. Vamos compartilhar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Paz.